J'espère que les lecteurs prendront plaisir à lire cette tranche de vie et apprécieront la sensibilité et la beauté avec lesquelles le texte fut rédigé dans la langue de Molière. Si j'habitais encore au Portugal, je n'aurais jamais écrit ces histoires. Un proverbe portugais dit que la France est le cœur du monde. Et c'est de son cœur qu'est partie cette aventure littéraire, pour s'ouvrir sur les chemins portugais. O texto foi pensado na língua de Camões, mas escrito na de Molière. O Douro, a infância, a marinha e as memórias de Portugal antes da imigração marcam as páginas do primeiro livro de António Martins. Um testemunho para que gerações vindouras não percam as raízes do passado. A ideia partiu do irmão do escritor, que o incentivou a escrever algo sobre a família. E há muitos anos que ele me chateava para escrever algo sobre a nossa família. Eu dizia-lhe que a nossa família era uma família como as outras, que não tinha grande realce, não tinha para escrever sobre a nossa família, não é? E então, mais tarde, 40 anos depois, resolvi escrever qualquer coisa sobre a minha avó, que era uma senhora analfabeta, inteligente, tinha uma grande psicologia e que curou centenas de pessoas. E eu creio, e era uma senhora que era muito avançada para o seu tempo, e eu quis lhe dar homenagem e fazê-la conhecer a todas as mulheres do mundo atual. A homenagem à avó foi o mote para a Escola da Vida. Seguiram-se 20 capítulos que descrevem a sua experiência de vida em Portugal até aos 22 anos. O livro demorou 2 anos e meio a ser escrito e vem preencher uma lacuna no património cultural da comunidade portuguesa residente em França. Portanto, tudo o que toca a comunidade portuguesa nas suas origens, na sua história, no seu vivido, não é? No vécu, como se costuma dizer em francês, isto é muito importante para as gerações vindouras. Sabe que a comunidade portuguesa é talvez a mais numerosa em França, e mais concretamente na região parisiense, mas é a mais pobre. Nós temos poucos livros, temos poucos estudos sociológicos, históricos, naquilo que diz respeito à comunidade portuguesa. Acho que o livro está muito bem estruturado, tem uma progressão extremamente interessante entre uma parte do passado, a descrição dos antepassados e depois intercalando visão de Portugal, um pouco a história de Portugal, também com o percurso pessoal do Sr. António Martins até ao salto, até à vinda para a França, e acho que aí todos esses setores e todas essas partes do livro são interessantes, porque, como eu lhe dizia, são como uma fotografia que nós vamos vendo, e é como ir folheando um álbum. O que é que em vez de ter, as imagens vêm, mas vêm acompanhadas daquilo que até é mais importante, da letra que fica e que perdura. A Escola da Vida aborda uma realidade em que muitos imigrantes portugueses se podem identificar. Tem um forte lado documental e histórico de Portugal, aliado a personagens nostálgicas que são referências de vida. Mas há histórias que ficam por contar. Que um soldado da escola de Sagres desertar da Marinha e lançar-se na aventura do desconhecido, neste caso em terras de França, para evitar de ir para a guerra colonial, era e é um ato heroico, não é? Ele não atingiu, nem se quer fazer herói, não é? E aborda a coisa muito sorrateira. Mas pode acreditar, quando estava a corrigir, as lágrimas vieram aos olhos. Eu sei que choro com facilidade, tudo me emociona. Mas era preciso ter, naquela altura, muita força e ser muito íntegro para ter este ato. Portanto, mais que a Marinha, era a elite das elites, não é? Um homem que se lançasse na Marinha e que depois seguisse a carreira, tinha a vida assegurada. E ele não. Ele deitou-se no poço, desertou de uma inconsciência quase, unicamente e simplesmente pelo amor à liberdade. Sem dúvida que isso é enternecedor e esse capítulo eu gostaria que ele desenvolvesse. Mas não pode ser para o próximo livro? Eu faço questão que ele desenvolva isso no próximo livro. Os leitores ficam à espera de conhecer as aventuras após a deserção do navio Sagres e a chegada à França. Para já, a maior ambição do escritor é ver o livro traduzido para a língua de Camões.